Salut mes anges, ça va? Hoje nós vamos juntar os dois tipos de movimento que a gente já estudou. O MRU, que tem velocidade constante, não tem aceleração, o corpo não vai cada vez mais rápido e não vai cada vez mais devagar, anda com uma velocidade constante. Quando a gente começa a estudar o problema, esse corpo já tem movimento. E vamos misturar com o MRUV, que tem uma velocidade que varia constantemente. Por quê? Porque tem uma aceleração constante. Então, ele vai cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar. Então, vamos ver esse quadro síntese que vai juntar tudo. Esse é o nosso repertório teórico. MRU com velocidade constante, progressivo, porque esse corpo vai para frente, então a posição aumenta enquanto o tempo passa. A gente já sabe que o deslocamento e a velocidade são positivos. A forma do gráfico ST é desse jeito, é uma reta, porque é regido por uma função de primeiro grau, que é o sorvete. E através dessa reta, eu consigo, ao escolher dois pontos, calcular a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Eu visualizo diretamente no gráfico o comportamento da posição enquanto o tempo passa, e eu calculo, escolhendo os dois pontos, a velocidade média. O gráfico VT tem este comportamento, veja que ele sai de um ponto, porque o corpo já estava em movimento, eu visualizo o comportamento da velocidade enquanto o tempo passa, e eu calculo através da área, dessa reta até a linha do tempo, o deslocamento. E não acelera nem freia, então a aceleração é zero. Pode ter um MRU retrógrado, esse corpo vai para trás, posição diminui com o tempo, então o deslocamento e a velocidade são negativos. A cara do gráfico ST é assim, é uma reta decrescente, eu consigo, escolhendo dois pontos, calcular a velocidade média também. A cara do gráfico VT é assim, essa velocidade tem que estar negativa e constante, e pela área até o eixo do tempo eu consigo calcular o deslocamento também. E não tem aceleração para o MRU. É importante você saber que ao olhar para o comportamento, você já tem que identificar qual é o tipo de movimento explorado. Agora nós vamos para a parte do MRUV. Pode ser progressivo, pode estar andando para frente, e acelerado. A velocidade aumenta enquanto o tempo passa. A velocidade, o ΔV e o A são positivos. A cara do gráfico ST é uma curva, pode sair do zero se o S0 for zero. Agora, se o S0 não for zero, não sai do zero, é uma curva que a gente já testou, treinou na aula passada. É importante você se apropriar dos conteúdos das aulas anteriores. O gráfico VT é uma reta crescente, pode sair do zero se ele estava parado ou pode sair de algum ponto. Essa reta crescente é regida por uma função horária, que é o vovoateu, e escolhendo dois pontos eu calculo a aceleração, ΔV sobre ΔT. E também a área desse gráfico me dá o deslocamento. Já que é um MRUV progressivo e acelerado, existe uma aceleração que é positiva e constante. A gente pode trabalhar um MRUV progressivo mais retardado, que ele vai frear. Então, a velocidade é positiva, porque ele é progressivo, mas já que vai frear, o ΔV é negativo e a aceleração também é negativa. Reforço que você tem que se apropriar dos vídeos das aulas anteriores. O próximo assunto é conversar sobre esses gráficos também, então a gente vai ver depois o gráfico ST. O gráfico VT é uma reta decrescente, mas positivo. Vai para frente e diminui a velocidade. Os recursos para os gráficos VT são os mesmos. A área vai me dar o deslocamento e a aceleração eu descubro através da escolha dos dois pontos. Essa aceleração é negativa, então está abaixo do eixo. Você tem que acostumar a olhar para esses gráficos, porque eu posso te dar um gráfico e você já identificar o tipo de movimento. Por último, a gente tem o MRUV retrógrado, quer dizer, esse corpo vai para trás, a posição vai diminuir. Pode ser acelerado, e então você tem que lembrar, se acelera, a velocidade aumenta enquanto o tempo passa. Só que, para ir para trás, esse corpo tem que ter uma velocidade negativa. Então, V, ΔV e aceleração são negativos. A gente vai ver o gráfico ST depois, como que vai ficar essa curva. O gráfico VT está sempre negativo, só que a velocidade vai aumentando, então essa reta se afasta do eixo do tempo. E o gráfico AT é negativo. A gente viu que se
a velocidade e a aceleração têm mesmo sinal, esse corpo acelera. Reforço que você precisa se apropriar dos conteúdos explorados nos vídeos anteriores. Finalizando aqui, MRUV retrógrado e retardado. Retrógrado, ele vai para trás, velocidade negativa. Retardado, ele freia. A velocidade vai diminuir e continuar negativa. A velocidade é negativa, mas agora o ΔV não. A gente vai ver depois como fica essa curva do gráfico ST. O VT fica desse jeito. Nós vamos emendar toda essa síntese teórica no próximo assunto. Certo, lindos e lindas? Então, eu já deixei isso disponibilizado pronto para vocês, mas é importante você baixar aquele material e escrever o que a gente conversou aqui. Tudo bem? Vamos fazer um exercício. Esse exercício está no livro, eu fiz um ajuste nele, porque eu quero conversar sobre todas as coisas. Então, olha, estamos tratando de um móvel A, e ele parte do repouso. O que quer dizer repouso? V0 igual a 0 metro por segundo. Ele tem uma aceleração de 4 metros por segundo a cada segundo. Então, esse corpo tem um MRUV progressivo e acelerado. Passa por ele o móvel B. Então, eu estou adotando que a posição do A é 0 metro. Não, Beth, mas não está escrito no enunciado. Realmente, não está. Mas é um processo de autonomia para resolução de exercícios. Se não está escrito, adota o mais simples. Posição inicial é 0 metro. O B está passando com velocidade constante. Então, eu desenho a flechinha na representação da situação. O A está sem flechinha porque ele estava parado. E o B está com flechinha porque ele estava em movimento. Se essa velocidade é constante de 72 km por hora, eu sei que ele é um MRU progressivo. Esse é um modelo de encontro, só que não é encontro como a gente já trabalhou. O que muda é que mistura, faz o mix dos dois tipos de movimento, MRU e MRUV. Se mistura, tudo tem que estar no SI, por isso que eu fiz um ajuste no enunciado. Então, o que eu tenho que fazer com a velocidade do B? Converter para metro por segundo. Na ficha de vocês também pedi para vocês treinarem essas conversões. Muito importante. 72 km por hora, divido por 3,6 e acho 20 metros por segundo. Ótimo. O que você quer agora, Beth? Eu quero as funções horárias. Então, identificado que o MRUV progressivo e acelerado corresponde ao tipo de movimento do corpo A, eu vou usar o sorvetão e substituir os dados. Está tudo no SI. Já sei que o B está num MRU, então sorvete. E vou substituir os dados e vou deixar tudo no SI. Daqui a pouco eu reforço isso. Tem uma função horária de velocidade também para o A. Vou ateu, tudo no SI. E para o B, Beth? Para o B eu não tenho função horária, eu tenho um valor constante de velocidade, 20 metros por segundo. Certo? Lindos e lindas. Então, a gente identifica o que o enunciado traz, é o nosso banco de dados, e a gente constrói, a gente está explorando o encontro MRU e MRUV. O que a gente sempre quer no encontro? Qual é a posição do encontro? O encontro tem um lugar específico e um horário específico. Então, eu tenho que lembrar o que a gente já discutiu lá no passado. Se tem encontro, SA igual a SB, eu vou igualar as funções horárias e eu espero que você lembre como é que faz essa continha aí. Descobri o tempo de encontro, que é 10 segundos. E agora, ou eu substituo no A ou substituo no B. Vou pôr aqui as duas substituições, ou um ou outro. Então, qual que é a posição de encontro? 200 metros, oba! E agora, Beth, o que você quer? Eu quero a velocidade desses corpos no encontro. Então, para o A, eu preciso usar a função dele, de velocidade, 40 metros por segundo. E para o B? Para o B não tem função horária, a velocidade dele é constante, é 20 metros por segundo. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que esses corpos saíram da posição 0, na situação inicial, e em 10 segundos eles chegaram na posição 200 metros. Só que o B está mais devagar. O A vai acelerar, então ele vai cada vez mais rápido. Como é que ficam os gráficos dessa situação? Na situação inicial, eles estavam na posição 0, no tempo 0 segundo, e em 10 segundos estão na posição 200 metros. O A está mais rápido. Então, gráfico de velocidade em função do tempo.
Gráfico de posição em função do tempo e gráfico de aceleração em função do tempo. Atenção, hein? Vou começar com ST. Vou plotar no tempo 0, os dois estavam na posição 0. No tempo 10 segundos, os dois estão na posição 200 metros. Então, no encontro e no tempo inicial. Para fazer uma curva, a gente precisa mais de 2 pontos, mas eu quero um esboço. Então, o A tem uma curva, ó. Porque ele é regido por uma função de segundo grau, 2t². Se você quiser fazer mais pontos, você vai fazer e vai dar essa curva. Quero que vocês, pelo menos, me indiquem que entenderam isso com esse esboço. E o B? O B é regido pelo sorvete. Então, a reta, que no tempo 0 estava na posição 0 metro, no tempo 10 segundos está na posição 200 metros. Esse é o gráfico que comporta os dois tipos de movimento, o gráfico ST. Vamos para o VT. No tempo 0, os dois estavam parados. No tempo 10 segundos, o A estava em 40 metros por segundo, é a velocidade instantânea em 10 segundos. Como é que eu descobri isso? Pelo vovô Ateu. E o B, Beth? O B estava com a velocidade constante de 20 metros por segundo ao longo de todo o exercício. Certo? A intersecção no gráfico ST indica o encontro. A intersecção no gráfico VT só indica que teve em algum momento ali e os dois estavam com a mesma velocidade. Mas no tempo do encontro, 10 segundos, o A estava 40 metros por segundo e o B estava 20 metros por segundo, que eu já tinha representado lá embaixo, né? E a aceleração? O A tem uma aceleração constante de 4 metros por segundo e o B não tem aceleração, porque ele nem acelera nem freia. Entenderam? Um exemplo. Exemplo assim, ó. Eu posso trabalhar com dois corpos. O B, por exemplo, estava na posição 0, está parado, e o A também está parado. Olha aqui as minhas funções horárias. Tem o t², então os dois estão tratando de um MRV progressivo e acelerado. Se eu quiser fazer o encontro deles, olha, igualo as funções horárias, SB igual a SA, ou SA igual a SB, e descubro T igual a mais ou menos 6. Só que em física, o tempo sempre é positivo. Então, qual é o tempo para o encontro? 6 segundos. Entenderam? Igualar as funções horárias pode fazer você chegar numa ferramenta matemática que vai te dar um tempo positivo e um tempo negativo. Você tem que escolher sempre o positivo. E agora um outro exemplo, olha, para achar o tempo de encontro. Estou falando de um corpo B que estava parado com o motor ligado, porque olha para a função horária dele de posição, t². Então, o B está no MRUV, progressivo e acelerado. O A está com sorvete, ó, não tem t², então MRU, só que é retrógrado. O que vai acontecer? No encontro, então SA igual a SB ou SB igual a SA, eu tenho que resolver essa equação de segundo grau. Ah, não, Beth, não lembro como faz. Lembra sim, claro. A gente vai usar os recursos da matemática do passado. Ao resolver isso, a gente tem dois números para o t, mais 1 e menos 11. O tempo sempre é positivo. Então, nesse exemplo, qual que é o tempo de encontro? 1 segundo. Entenderam? Então, o processo, o modelo é o mesmo. Encontro tem um horário e uma posição iguais para os dois corpos. E aí eu vou poder trabalhar corpos parados que vão se movimentar, um parado, o outro andando para frente ou andando para trás. Os dois se movimentando, só que em sentidos contrários. Então, um está com um movimento progressivo, o outro está com um movimento retrógrado. Os dois andando para o mesmo sentido, ou para frente ou para trás, e aí eu vou ter que olhar o meu enunciado para configurar qual que é a situação a ser explorada. Entenderam, lindos e lindas? Alors, bon travail e au revoir!